Olá, amigas e amigos, espero e desejo que estejam todos bem, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos assimilar o estudo de hoje. Nós estamos estudando as questões do Livro dos Espíritos. Na parte terceira, das leis morais, no capítulo 2 da Lei de Adoração, e o tema de hoje é sacrifícios. A questão é a de número 669. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? E os espíritos superiores respondem a Kardec: principalmente porque não compreendia Deus como sendo a fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem, primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolherá sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Questão 669-A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. 669-B. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Miramês nos diz que os sacrifícios humanos nos primórdios da civilização tiveram sua origem na necessidade e na ignorância dos homens, em seu empenho em agradar as divindades, o que caracterizou a aceitação de sua dependência a algo superior a eles. Acreditavam nos deuses sem submeter a exame o que eles diziam, pondo de lado o raciocínio, e assim como ouviam, assim praticavam. É certo que em muitos casos influíram na interferência de espíritos ligados a paixões inferiores. Já no que tange ao espiritismo, as comunicações foram submetidas ao exame rigoroso e muitas das mensagens recebidas pelos médiuns na época da codificação foram para a cesta de rascunhos abandonadas como lixo imprestável. Sempre existiram os falsos profetas junto aos verdadeiros. Um dos deuses, chamado Moloque, exigia a carne humana para resolver os problemas materiais dos homens, que serviam de instrumentos para sua presença. Depois passaram para o sacrifício de animais, ato impúdico que até hoje, no século XX, acontece, expressando a barbaridade de uma civilização.
Depois que a razão começou a dominar os instintos inferiores das criaturas, foram diminuindo esses feitos que envergonham as consciências dos que alimentavam a ideia do sacrifício. E quando esse chegava apontando um ente querido seu, ele começava a se revoltar e se desfazer das suas ideias maquiavélicas. A humanidade cresce e, pela lei, devem crescer com ela os seus hábitos. O homem do terceiro milênio deve ser um homem novo, nascido do velho, que se esquecerá de sua própria história pela sua renovação de propósitos. Deus realmente não quer sacrifícios, mas aceitou-os para que os homens compreendessem mais tarde que não deveriam proceder assim. O instinto do homem é matar para sobreviver, é tomar de outrem para o seu bem-estar, é, enfim, a manifestação do egoísmo e do orgulho em todos os lados da evolução humana. Quanto mais o país se diz civilizado, mais vive à custa dos sacrifícios dos subdesenvolvidos. E por isso Jesus veio ao cenário da Terra para educar todos os povos, porque o ser humano educado obedece às leis de Deus na sua pureza espiritual. Foi entregue ao Espiritismo a missão de educar a criatura, no sentido de que, quando ela recebe a instrução, a utilize somente para o bem das criaturas. O céu, disse Jesus, está dentro de vós, e realmente ele se encontra no coração das pessoas. Basta que a vontade de melhorar seja acionada para que isso se exteriorize, e, para tanto, a natureza pede esforço próprio. Desde quando já recebemos a razão e a inteligência, é para que nos sirvamos delas no serviço de disciplina dos nossos impulsos inferiores. A parte que nos cabe, deveremos fazê-la para o nosso próprio bem e da humanidade inteira. Os sacrifícios dos animais precederam aos sacrifícios humanos, e de novo eles desejam voltar como pena de morte e morte de todos os tipos, como se esse tipo de punição fosse agradável a Deus. Se todos somos irmãos em Jesus Cristo, matar para quê, se ninguém morre? Se Jesus fosse ver esse modo de pensar, não viria à Terra. Mas o que eu trouxe aqui foi o seu amor pelos que sofrem. Ele não mandou matar os encarcerados e sim visitá-los, levando-lhes a esperança da vida e fazendo-os crer na lei de amor para todas as criaturas. Estamos na época de sacrificar as nossas paixões inferiores, dando lugar assim à fraternidade. Somente desta maneira surgirão novas terras e novos céus, onde tudo poderá existir com abundância.